TVC, a TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera, mais um Saturnalha aqui pela TVC. Hoje, episódio 175. 171 não. 175. 175. E quero dizer aí que hoje também, com essa música linda no fundo aí, ontem foi aniversário do Zambelli, que contribuiu aí com essa collab nossa aí, Pri. Muito bom. Mandou pra gente essa pérola dessa música de fundo do nosso programa. Parabéns, Zambelli, muito obrigado aí, felicidade, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe com muita saúde e muita paz. E dando seguimento aqui, né, no nosso programa, vamos começar aí nossas entrevistas com nossos prefeitáveis, né? E hoje estamos recebendo aqui Yuri Moura, deputado estadual atual e candidato também, né, a prefeito. Vamos debater Petrópolis aqui um pouquinho, falar um pouco de Petrópolis, das suas propostas. Muito obrigado por disponibilizar um tempo na agenda corrida aí de campanha para estar aí conversando com a gente, beleza? E Pri, né, abrilhantando também aí. Que bom, né? Que bom. E vamos falar só uma coisinha antes da gente entrar na nossa conversa com o Yuri. Por favor. O Coutinho voltou, né? O Coutinho voltou. A gente só quer, gente, avisar que nessa nossa... a gente pode falar trilogia, né? Porque até o final... Mexeu no coração dele agora. Agora eu mexi. Não, é que a gente não vai ter nenhum quadro, né? A gente veio pra falar de assunto sério? A gente veio, né? De coisa séria, vamos ficar nessa. Começamos com o Yuri, Eduardo e Ingo Rames. Vão ser 1 hora de entrevistas, né? Pra gente já começar a avisar. Sim. São 4 blocos pro pessoal que está nos assistindo. Desses 4 blocos são 10 minutos para cada bloco falando de economia, mobilidade urbana, saúde e educação. 10 minutos para os candidatos, hoje o Yuri, para voltar a algum tema que a gente não possa ter comentado ou quiser, né, fazer mais alguma consideração. E as considerações finais dele por 2 minutos. Lembrando que convidamos todos os candidatos, né, à prefeitura de Petrópolis, né? Porém, só os que estão na nossa página no Instagram, o Yuri Moura, Eduardo do Blog e Ingo Ramos, que aceitaram o nosso convite. As assessorias não nos deram um posicionamento sobre os outros 2 candidatos, né? E vamos entrar aí no nosso... Assim, começando, só para deixar um clima leve, o Yuri mudou, né? As últimas vezes estava com cabelo grande, agora cabelo Cortei hoje. Cortou agora. Eu corto o cabelo 7 horas da manhã. Olha que maravilha. Gabriel, lá da Barbearia de Nogueira, quem me ajuda lá a resolver o trato. Bacana. Que maravilha. Meu amigo. Um abraço, Gabriel. Bacana. E o primeiro assunto aí, vamos falar sobre... Pode inverter a ordem? Você escolhe, você escolhe. Então, candidato, vou falar porque eu vim agora para cá, né? E a mobilidade urbana em Petrópolis é um grande problema. Queríamos saber com você quais são as propostas aí do Yuri para mobilidade urbana de Petrópolis, que hoje está um caos, hoje foi terrível o trânsito aqui na cidade, está tudo parado. Todo dia. Qual a proposta hoje que você tem para a gente tentar resolver isso aí? Não faltam estudos e inclusive a gente tem um plano de mobilidade urbana que precisa ser corrigido porque o próprio Tribunal de Contas do Estado falou que o plano ele não contempla uma interseção, uma intersetorialidade com outros planos. Por exemplo, eu sou gestor público formado com especialização em gestão de cidades e planejamento urbano, então eu gosto muito dessa área. E aí foi dito, Pri, que é o seguinte, não se pode ter um plano de mobilidade que não dialogue com um plano de redução de riscos, que hoje Petrópolis está sem. O que é o plano de redução de riscos? É uma fotografia da cidade para ver aonde tem alto índice de possibilidade de deslizamento, aonde pode encher o rio. Isso hoje Petrópolis, desde 2022, está desatualizado. O Ministério Público já mandou fazer, mas nenhum prefeito que passou fez, né? Que dialogue com o plano diretor, que também está atrasado. O plano diretor ele é o maior planejamento da cidade, está no Estatuto da Cidade, lei federal, e ele que deveria pensar Petrópolis por 10 anos. Né? E que dialogue com outros planos, como o plano de habitação, enfim, várias outras coisas. Então, hoje a gente tem um plano de mobilidade urbana, mas ele, além de nunca ter saído do papel, precisa ser atualizado. Porém, esses estudos trazem muitas boas soluções. E o que eu acho que são assim 2 eixos fundamentais? O primeiro é a gestão do trânsito. Hoje a gente não tem gestão do trânsito. Apesar dos esforços dos poucos agentes de trânsito,
prefeitura fez até concurso, mas não chamou todo mundo, você não vê agente de trânsito na rua. Porque não tem uma organização por parte do governo municipal para garantir que a cidade possa ter ali uma sinalização, possa ter um fluxo no horário de pico, possa realmente organizar. E o segundo, tem que ter obra. Não tem como, por exemplo, resolver o problema de Itaipava se a gente não mudar as rotatórias, se a gente não aumentar o número de entradas e saídas para a BR, se a gente não pensar a duplicação da ponte de Bom Sucesso, se a gente não pensar uma solução melhor para a entrada de Nogueira, se a gente não duplicar a entrada para Correias. Tem espaço ali, dá para fazer uma segunda ponte, para além da Ponte Branca. Então assim, tem muita coisa que precisa ser feita. Solução engenharia e gestão do trânsito. Para isso eu vou fazer o quê? Criar uma Secretaria de Transporte Público e Mobilidade Urbana. A CPTrans hoje não está dando conta. Apesar dos esforços de servidores, a CPTrans hoje virou um órgão obsoleto. É só você ver quantos presidentes passaram nos últimos tempos e quantos escândalos a gente teve ali. E aí não vamos conseguir organizar a mobilidade urbana, fazendo essas obras necessárias que dá para buscar recurso federal e recurso estadual para fazer. E as soluções que não são de obra, é só fazer uma gestão de tráfego. E junto desse assunto, melhorar o transporte público. Não existe cidade no mundo moderna, pujante, desenvolvida, que não entende que não dá para ter o que a gente tem hoje de carro na rua. Petrópolis tem 200 mil carros emplacados, 170 mil carros são particulares. Você tem o quê? 280 mil habitantes, segundo o IBGE. Isso quer dizer que a gente tem mais de um carro para cada 2 habitantes. Não tem sentido nunca. Eu posso fazer obra, viaduto, mergulhão, que não vai resolver. Então a gente tem que valorizar o transporte público, para além do que eu falei de gestão de tráfego e de obra, para que as pessoas saiam menos de carro. Você tocando, falando de transporte público, a gente remete lá atrás, né? Em 2015, você tentou, né? Impugnar, né, uma lei para tentar tirar as atuais empresas, muito obrigado, de ônibus que foi negada pelo atual prefeito que hoje está conduzindo a cidade. E nos últimos, não vou falar dos últimos anos, mas vou citar os últimos meses que a gente está aqui bem fresco na nossa mente. É ônibus perdendo freio, é ônibus batendo, é ônibus em péssimas condições. É ônibus, é uma passagem cara para você andar 3 minutos de ônibus quebrar. Eu falo isso porque eu moro ali na Estrada da Saudade, né, Cascatinha, então assim, por baixo tem a Cidade das Hortênsias, que quase não dá problema. Que menos quebra. Mas por cima tinha a aviação da Cascatinha, né, que é junto com a aviação da Petroita. Tu pegava um ônibus, não dava 3 minutos, o ônibus quebrou. 4,20, 4,80, enfim. O teu projeto para a gente mudar também a mobilidade urbana passa também muito por essas empresas, como a gente já vem acompanhando e também está no seu plano de governo. Como conseguir mudar isso em um curto espaço de tempo para não afetar tanta população mais do que já está sendo afetada? Primeiro dizer que o atual governo demorou a mexer no transporte público, deixou o povo andar com ônibus descendo freio, crianças, ali na Alto Pedro Ivo, por exemplo, crianças desceram no ônibus que deu uma porrada no muro de uma casa de família. A última foi no Independência. A última foi no Independência, não, na verdade a última foi no 24 de maio. 24 de maio. Que pegou 2 carros e a 24 de maio, para quem conhece bem ali o morro, sabe que não tem calçada. Então assim, no horário que tava, seria normal mães e filhos estarem subindo a rampa, porque não tem um calçamento ali, né? A via do morro é muito apertada, então poderia ter sido pior. Então o atual prefeito esperou quase acontecer uma tragédia para tomar uma atitude, porque desde que eu era vereador, em 2021, eu protocolei um pedido de intervenção nessas empresas. E ele só foi fazer, entre aspas, uma intervenção total agora, perto da eleição. Isso é de um nível de irresponsabilidade absurdo, porque para quem está assistindo de casa, o que é o transporte público hoje em Petrópolis? Ele é um serviço concessionado a uma empresa. Quem é responsável pelo transporte público não é uma empresa. É o governo, é o município, é a prefeitura, independente de quem estiver sentado lá na cadeira. E ele faz essa concessão para uma empresa de ônibus prestar esse serviço público. E aí está o primeiro erro de Petrópolis, que é deixar na mão das empresas de ônibus o controle do sistema. Por que tem que ser a CETranspetro que controla o cartão de passagem? A gente tem 68 mil carteiras assinadas em Petrópolis. Todos esses trabalhadores e trabalhadoras recebem a passagem do empregador. Por que a gente faz com que o empregador deposite esse dinheiro nas empresas de ônibus e não num fundo municipal controlado pelo governo que pode usar esse recurso para poder subsidiar o transporte e pensar inclusive tarifa zero?
É claro que eu não defendo tarifa zero para todo o sistema agora, eu estaria mentindo se eu propusesse isso. Mas eu defendo tarifa zero, ou seja, passagem de graça, em linhas interbairros, em linhas troncais de corredor, tipo 100, 700, porque é possível, se você pegar esse dinheiro, pegar o dinheiro que a gente arrecada de IPVA, porque todo carro emplacado em Petrópolis, 50% do IPVA volta para a cidade. Não fica tudo para o Estado. Tudo que a gente paga para o Detran de IPVA volta 50% para o município. Juntar esse dinheiro das carteiras assinadas, da passagem dos empregadores e empregados, o dinheiro do IPVA, e mais o que desde do governo interino é pago de subsídio para as empresas de ônibus, você faz um fundo municipal que você consegue dinamizar e inclusive bancar tarifa zero para essas linhas troncais e linhas interbairros, que a gente tem que fazer um estudo para poder ver o tamanho disso, né? Quantos ônibus, quantos horários e tudo mais. Só que o problema é que a prefeitura abriu mão de tomar controle do sistema. Ela foi botando na mão das empresas de ônibus e nenhum prefeito teve coragem de tirar. Nenhum dos 3 prefeitos que passou nos últimos 5 anos. Todos eles jogaram o jogo das empresas de ônibus. Todos eles acham que dar dinheiro para a empresa de ônibus resolve o problema. E o atual prefeito então foi pior ainda, que esperou chegar a esse limite para se envolver numa briga jurídica que ficou deixando a cidade muito vulnerável. Então no nosso governo nós vamos tomar controle do transporte público. As empresas vão prestar um serviço. A gente vai licitar o que tiver que licitar. Nós vamos reduzir a passagem, porque a passagem hoje é abusiva, e nós vamos voltar com os cobradores, porque se hoje é 5,30 no dinheiro e 5,15 no cartão, você tem na planilha de custos que elabora o valor dessa passagem a presença do cobrador. Só que para ter o cobrador, o prefeito, e eu digo de novo, tivemos 3 prefeitos, Bernardo Rossi, Ingo Ramos e Rubens Montempo, nos últimos 5 anos. Nenhum teve coragem de mandar para a Câmara uma lei dizendo que o cobrador tem que voltar. E também fica muito arriscado, né, Yuri? Porque o motorista, ou ele cobra passagem, ou ele te paga o troco, Pô, Diogo, ou ele sai com o ônibus. Se você sair agora aqui do programa e você pegar teu celular ou pegar uma banana para comer dirigindo, você pode ser multado de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E os caras querem que o sujeito, trabalhador rodoviário, motorista que carrega 50 pessoas atrás dele, ele cobre, troque, dirija, ajude o idoso a entrar no carro, a pessoa com deficiência, a mãe com o filho no colo, aí depois fica todo mundo batendo palma, que lá no Alto Pedro Ivo de novo, o motorista parou o carro para ajudar um velhinho a atravessar a rua para ir no PSF. E eu vi pouca gente falando assim, pô, se tivesse cobrador, o cobrador fazia isso. Porque tu quer mais, o motorista tem que fazer tudo, né? Coitado do motorista, ele foi de uma hombridade absurda, de uma cidadania, de uma consciência, de um gesto humano absurdo. Valoriza o gesto dele, mas eu acho absurdo ninguém ter parado para pensar que ele teve que parar o ônibus porque não tinha um cobrador para ajudar o velhinho a atravessar a rua, cara. E quem tá fazendo isso é o governo, que tinha que obrigar, porque na tarifa que a gente paga, tá lá o cobrador. Então, assim, nós temos compromisso com isso. Vou ser muito honesto e muito justo. Quando era vereador, o professor Leandro Azevedo, ele fez uma lei para tentar acabar com a dupla função. Né? Eu não tenho problema nenhum de, mesmo sendo um adversário eleitoral, falar quem fez. Eu tive junto dos rodoviários, eu não tinha mandato na época, participei de tudo isso, né? E foi uma lei do Leandro Azevedo. O que aconteceu com essa lei? Essa lei teve um recurso das empresas de ônibus e ela foi considerada inconstitucional porque disseram que tinha que ser de iniciativa do Executivo. Chegou até o STF. Eu, já como deputado, fui até o STF para tentar reverter. Isso saiu na imprensa. Recorri lá com o Toffoli, que foi o ministro responsável por isso. Perdi. Não consegui garantir que a lei do Leandro Azevedo voltasse a cumprir. E o que ficou decidido lá, judicialmente? Que tinha que ser o prefeito a apresentar. Eu te digo, nenhum dos 3 prefeitos que passaram teve coragem. Eu me comprometo com os rodoviários e com a população que nós vamos voltar cobrador, porque eu vou mandar uma lei para a Câmara dizendo que os cobradores vão voltar. Pela questão da acessibilidade, e são 600 empregos que já estão sendo pagos na tarifa. Priscila? A respeito ainda, né, sobre a mobilidade urbana, no seu plano de governo você fala sobre a tarifa zero e fala que seria baseado no modelo de Maricá, né? Isso de fato, com tantos interesses econômicos envolvidos, isso seria de fato possível aqui em Petrópolis? Vou te falar por quê, Pri. Eu não pego dinheiro de empresário de ônibus, nunca peguei. Não teve uma greve de rodoviário em Petrópolis desde 2015 que eu não tenha participado. Todo mundo sabe a relação que eu tenho com os trabalhadores rodoviários, que todas as madrugadas, paralisações, eu sempre tive do lado. Sempre defendi, inclusive, todos os direitos deles. E não foi diferente agora na questão da Petrolito e da Cascatinha. Eu sempre fui fora Petrolito, eu sempre fui fora Cascatinha, mas eu não sou fora rodoviários. E o atual governo lavou as mãos, deixando os rodoviários sem saber o que fazer. Vai voltar para casa sem FGTS, sem direito trabalhista, com salário atrasado, com cesta básica atrasada. Irresponsável.
Então, assim, por que eu te falo que eu posso enfrentar os interesses baixos das empresas de ônibus? Porque eu não tenho financiamento de campanha das empresas de ônibus. Então, você que está assistindo, pense bem quem não tem parceria com as empresas de ônibus. Quem às vezes não tira a linha de uma empresa para dar para outra. Quem às vezes não faz vista grossa, não fez a licitação quando teve chance de fazer, agora está prometendo fazer a licitação. Por quê? Se o povo precisava. Eu, assim, quer olhar quebra de sigilo bancário, telefone, zero relação com esse tipo de interesse. O problema é que o cara chega lá e fala: ai meu Deus, estou tendo uma briga, tá difícil para mim, ai, estou sendo perseguido, meu governo, ai, não consegui fazer a licitação porque pegou dinheiro de empresa de ônibus. A verdade é essa. Se eu tivesse provas, eu já ia no Ministério Público, ia no Judiciário. Mas como tem certas coisas que as evidências falam por si só, pode ter certeza, Pri, quem não enfrenta uma coisa como essa é porque tem relação, por debaixo da mesa. Coisa que eu não faço na minha vida pública. Do próximo tema, Vamos. continua. Eu queria fazer só mais uma pergunta dentro. Candidato, você teria alguma proposta dentro do transporte também? Algo alternativo? Além do que Eu acho que a gente tem que estudar a incorporação de outros modais, que vai desde o plano cicloviário. Nós precisamos incorporar as bicicletas. É claro que Petrópolis é uma cidade cheia de morro, eu sei disso, né? Eu sou nascido e criado aqui como todo mundo. Mas, por exemplo, na Barão do Rio Branco, a gente pensar ali na calha do rio, junto de acordo com o IFAM, com o INEA, né? Um estudo arquitetônico e ambiental que não dê um prejuízo ali. Que é possível, o governo federal já topou, inclusive, uma proposta do atual governo para isso, né? Você implementar as ciclovias, onde dá para fazer. Você pensar em incorporação de qual é o papel dos táxis e dos Ubers no transporte, porque eles também, principalmente o táxi, são permissionados, né? O município permite a pessoa ter um ponto de táxi. Então está na lógica do transporte público. E ao mesmo tempo a utilização de carros menores, que já está acontecendo, que é o caso das vans, dos minis ônibus, por conta da dinâmica dos bairros, né? A gente falava dos cobradores, o cobrador ajuda muito o motorista a fazer manobra. Pô, você vai lá ver a manobra no Alto do Fragoso, na Estrada da Saudade. Pô, é numa laje, do lado da antiga Rádio Estrada. É isso aí. Pô, negócio de doido, cara. Tem que dirigir pensar o tamanho muito. do carro. E aí, às vezes, você pensar o tamanho do carro envolvendo pessoas da comunidade para além do controle da empresa de ônibus, é algo que a gente quer estudar. Mas é isso, envolvendo também os taxistas, o Uber, numa dinâmica de transporte público que não pense só a figura do ônibus, mas que inclua a bicicleta, quem está trabalhando aí no táxi, no Uber, e pensar esses carros menores, que podem ser vans e tal, integrado ao sistema, né? Não é, né? Jamais vou defender que, vai virar aqui o que é no Rio de Janeiro, né? Milícia, nunca defendi isso. Defendo um pensamento técnico e lógico sobre o papel de cada modal. Mudando de assunto, educação. eu queria falar de economia, porque eu queria fazer um Vambora. gancho da economia com mobilidade urbana. Por quê? A gente viu também no último tempo você cobrando a Concer, pedágio, péssima. A gente sabe que hoje a Concer, eu posso falar um pouquinho porque eu tenho parentes e o meu pai também desce todo dia. Eu desci já muito a serra em péssimas condições pelo pedágio que é cobrado, né? E aí, pensando do lado também da economia, para a gente trazer novos investimentos, novas empresas, ou manter as mesmas que estão aqui, muito também passa pelas nossas rodovias, né? E como você veio batendo bastante, né? Batendo modo de dizer, né? Batendo mesmo. Cobrando, né? Gente, quando a gente fala aqui em bater, é a cobrança, tá? Pra deixar bem claro. Mas na Concer tem que dar porrada mesmo. Tem jeito. Cobrando bastante, porque o valor tava... o problema é que a gente não é nem a C, a Concer, a CA, a B ou C. É um custo-benefício, né? Paga-se muito caro pelo que se retorna, que é muito isso. pouco. Pensando nesse modelo que hoje que está, e pelo modelo da nossa economia aqui, algumas empresas ainda ficam em Petrópolis, qual é o teu plano econômico para a cidade, juntando também junto com essa mobilidade urbana? O que tu Perfeito. pensa para esse cenário? Você foi perfeito na pergunta, por quê? Quando eu penso o desenvolvimento econômico e social de Petrópolis, que é uma coisa que tem que acompanhar a outra, para combater as desigualdades e gerar oportunidade, eu imagino que a gente tem alguns desafios. O primeiro deles é superar esses óbices, é superar esses gargalos. A mobilidade urbana é um gargalo da cidade, não tenha dúvida. Você não pode demorar 50 minutos fora do horário do rush para ir do centro até Itaipava e 2 horas no horário do rush. Nenhuma cidade que perde tanto tempo produz o que precisa produzir e ainda prejudica a qualidade de vida das pessoas. Segundo, nenhuma cidade cercada, sitiada pela Concer, como está sendo, que tem uma tarifa cara, que não presta um bom serviço,
que não faz poda, que não faz contenção de encosta e que não fez a nova subida da serra, pode também pensar na vinda de novas indústrias e no fortalecimento das indústrias e empresas que já estão aqui. Então, por isso que quando virei deputado estadual, fui de frente com a Concer e a gente conseguiu. Porque fizemos audiência pública, fui até a NTT, que é quem fiscaliza a Concer, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, fui até o Tribunal de Contas da União e a gente conseguiu, enfim, decisões para que a Concer saia. O que está faltando agora? O governo federal fazer o leilão da BR-040, trecho Juiz de Fora, Rio de Janeiro, que é o trecho que pega a gente, né? Que aí, tendo um novo leilão, uma nova empresa assume e essa nova empresa faz a nova subida da serra. Então nós estamos nesse aguardo. Pode ser que aconteça nesse segundo semestre ainda. Assim que passar a eleição, eu vou me debruçar nisso de novo, porque está lá numa decisão do Ministério do Transporte. Ou aconteça no primeiro semestre do ano que vem. E aí, enfim, a gente vai começar a pensar a nova subida da serra, que infelizmente vai demorar. Porque a Concer, quando assumiu em 96, tinha que ter feito isso, e não fez. Nesses últimos anos todos, né? São quase 30 anos, 28 anos, né? Então, assim, a gente vai continuar trabalhando isso enquanto prefeito para poder garantir que ela saia logo. Para ter a nova subida da serra que vai melhorar a nossa vida, inclusive o turismo. O segundo que eu defendo é a gente ter um plano de desenvolvimento econômico. Na lei orgânica do município, que é como se fosse a nossa Constituição, é a maior lei de Petrópolis, você tem lá que o governo e os vereadores deveriam elaborar um plano municipal de desenvolvimento econômico. O que é isso? Organizar as nossas vocações. Petrópolis tem cerveja, moda, cultura, evento, casamento, agricultura, entretenimento, turismo, tem um monte de coisa. Só de capital estadual a gente é 7. Eu coloquei Petrópolis como capital estadual das unidades de conservação, porque tem a ver com o meio ambiente, ecoturismo. Mas, para além disso, ela é capital estadual do canto de coral, capital estadual dos produtos orgânicos, capital estadual do casamento, capital estadual da cerveja, capital estadual de um monte de coisa. Porque a gente é muito bom. É bom, inclusive, no conhecimento e na tecnologia. Nós temos Serratec com mais de 1.000 empregos, a gente tem 6 grandes universidades, só que ninguém está organizando isso. Por quê? Se você for pensar nas universidades, quanta gente não vem para cá estudar? Dessas pessoas, milhares delas moram, comem, consomem em Petrópolis, o que fortalece o quê? Comércio e serviços. Pô, o Serratec com 1.000 empresas, o estagiário lá ganha quase 3 conto. É um ticket acima do padrão dos empregos de Petrópolis. Esse dinheiro fica aqui, esse dinheiro circula aqui. A cerveja, pô, quanto não movimenta esses eventos que a gente tem? Então eu quero ter um planejamento junto do setor produtivo, trabalhadores, empresários, para a gente poder pensar os próximos 10 anos de Petrópolis. E aí vamos entender, pô, é fundamental melhorar a mobilidade, mas também é fundamental ter uma moeda social nos bairros para fortalecer o comércio de bairro. Pô, é fundamental tirar a Concer, mas ao mesmo tempo no local aqui é fundamental ter uma agenda de eventos. Por que Petrópolis não tem nem a festa de medicina de quem se forma na fase? Deputado, candidato. E qual é o teu plano aí para criar e gerar mais empregos? Então, primeira coisa é essa, a gente tem que ter um calendário de eventos, eu acredito muito em eventos. Eventos de tudo, negócios, cultura, gastronômico, porque quanto mais gente entra pelo turismo, mais gente consome e potencializa o comércio e os serviços. Aí nós vamos ter que fazer o que ninguém fez, prometeu sempre não fez. Repensar a Rua Teresa, revitalizar ali, né, dar um novo branding para ela, fortalecer os nossos outros polos gastronômicos, de moda, cervejeiro, vender mais a cidade. Eu aprovei uma lei aqui em Petrópolis que é um programa de divulgação dos polos de moda e gastronômicos. Aprovei a lei, mas não consegui tirar no papel porque nenhum prefeito quis fazer. Porque assim, você chega no Santos Dumont ou no Galeão, você não tem nada de Petrópolis. Absolutamente nada. Deveria ter, a prefeitura deveria pagar uma publicidade lá. E tem até de outros países. Até de outros países. Isso é uma coisa, então eu acredito muito nos eventos. Por que eu não posso chegar lá com o prefeito, botar um portfólio debaixo do braço, pegar minha secretária de turismo, pegar meu secretário de desenvolvimento econômico e chegar lá na confederação dos médicos ortopedistas de qualquer coisa lá e falar assim, meu amigo, eu vou te dar isso aqui para tu trazer o teu congresso de médicos, 1.000 médicos, todo mundo recebe bem, né, um bom salário, para ficar em Petrópolis. O trade hoteleiro está preparado para te receber, os restaurantes estão preparados para receber. Pô, essa turma vai ficar aqui uma semana no congresso de médicos e vai gastar X. Por isso que eu dei o exemplo da festa da fase, que nem a festa da fase é aqui. Pô, os caras é Juiz de Fora. Juiz de Fora. E às vezes tem gente que se hospeda em Teresópolis, né? Tem a ver com Teresópolis também. Então isso é uma coisa. E aí, uma outra coisa que é fundamental para nós é tentar trazer mais indústria compatível. E aí, para mim, hoje a indústria que tem a ver com Petrópolis é a indústria tecnológica e do conhecimento. Não é possível a gente ter o LNCC, a FAETEC, ter o Cefet, a UF, a UERJ, a FASE, a UCP, a Estácio e esse bando de coisa
sem que a gente possa realmente criar uma condição para que esse setor se desenvolva. Pô, a conectividade de Petrópolis é horrível, cara. Você sobe no Valparaíso, eu não estou falando de uma comunidade periférica não, estou falando do Valparaíso. Se você entrar ali na Monsenhor Bacelar, jogar ali para a rua do Terra Santa, do Visconde Itaboraí, né? Tu tem um apagão de conectividade. Se você passar no Retiro ali, você do Retiro até a metade da Barão não tem sinal. Entre Correias e Nogueira, na metade do caminho, tu perde a conexão também. Hoje o 5G, ele faz a rede dele com torre, não precisa ter uma torre, né? Ele faz com reprodutores melhores, como se fosse roteadores, né? Você vai botando ao longo da cidade. Então, assim, procurar parceria público-privada também para a gente melhorar a conectividade de Petrópolis. E aí criar uma linha de incentivo nossa também, né? Eu quero criar a central de oportunidade para que os empreendedores, os pequenos e os médios, possam ter um suporte jurídico e contábil do município. Enquanto a moeda social vai rodando na cidade e a gente vai gerando emprego e renda, pensando nessas grandes indústrias, tecnologia e tudo que eu falei, além do turismo, né? Dá para fazer, só que hoje não tem planejamento. Ninguém está vendendo, no bom sentido, Petrópolis para fora. E eu posso falar que como deputado eu contribuí muito com a economia, porque além da luta contra a Concer, eu sou autor da lei que dá 15 minutos de gratuidade no estacionamento rotativo em polos comerciais. Na época que eu era vereador, eu queria 30 e 1 hora para polo de modas, mas só consegui aprovar 15, mas vários comerciantes de bairro super gostaram da iniciativa, e eu fiz a lei que garantiu 1 ano de carência para 660 empresários de Petrópolis que pegaram empréstimo com a AG Rio depois da tragédia. A gente ganhou mais 1 ano para começar a pagar os empréstimos, porque se eles tivessem que pagar agora, possivelmente iriam demitir muitas pessoas, porque a economia de Petrópolis ainda... Ou possivelmente iriam quebrar. Ou até quebrar, né? Então, assim, dá para fazer, eu estou muito animado e... Com isso, a prefeitura arrecada mais, eu vou poder investir mais em política pública. Candidato, você citou, falou que Petrópolis é um polo gastronômico, e de fato é um polo gastronômico. E no seu plano de governo você fala sobre o banco de alimentos, né? Isso tem a ver também com a produção do agro aqui em Petrópolis, dos pequenos produtores? Está relacionado? Tem alguma relação? Tudo a ver. Eu consegui aprovar na Câmara a criação do Banco de Alimentos e consegui uma emenda com deputados federais para que a gente pudesse ter um banco de alimentos em Petrópolis. Uma emenda no valor de 250 mil, que o governo atual começou a executar, a fazer a obra para o Banco de Alimentos, só que parou no meio e perdeu a emenda por incompetência. Inclusive, se você for lá hoje na Floriano Peixoto, vai ver lá que tem uma placa, obra do Banco de Alimentos, que é naquele fatídico prédio que o prefeito pagou 3 milhões e demorou a entregar para as famílias vítimas de tragédia. Ali embaixo, na loja, é o banco de alimentos que eu aprovei na Câmara e que eu consegui o recurso federal. Tem um monte de vídeo meu, um monte de matéria na imprensa falando isso. O que é o banco de alimentos? É pegar os materiais, as frutas e legumes, os alimentos, não são materiais, não comercializáveis, mas que têm bom uso. Triar esses materiais e garantir política de segurança alimentar e nutricional. Se você vai na feira, tem coisa que o feirante não vai usar mais, porque ele não vai conseguir vender, mas que não está estragado. Que se for triado e requalificado, pode ser doado para alguém. Se você for em restaurante, não digo a sobra do prato das pessoas não, mas você pode ajustar de maneira higiênica o que está no guichê, por exemplo. E você pode requalificar aquilo para poder montar quentinhas para a população em situação de rua. Se você for no mercado, às vezes o produto está com 1 semana da validade, eles tiram da gôndola, porque ele fala, já não é mais comercializável, quando não baixa o preço, né? Às vezes eles tiram e descartam. Você poderia pegar aquilo, fazer uma parceria com os mercados e passar rápido para uma família que pode consumir aquilo, depois de passar por uma nutricionista, pela vigilância sanitária. Então o banco de alimentos é isso, é reaproveitar alimentos, porque o mundo está pegando fogo, emergência climática, está faltando água. Então assim, o mínimo que a gente pode ter é um uso racional dos alimentos e combater a fome. Só que infelizmente esse governo não teve compromisso. Então o nosso banco de alimentos ele vai estar articulado com a agricultura familiar, com as feiras, com os mercados e com os restaurantes. Nós vamos fazer isso. Bacana. Mudando um pouquinho do nosso tema agora, partindo para a educação, vimos essa proposta que é louvável, né, em relação à educação integral. Eu queria saber com você, como você pretende incluir essa educação integral, tendo em vista a infraestrutura que não é muito boa das escolas. Sim. Nós temos hoje 197 unidades de ensino do município. Uma só que tem ensino médio, que é o Liceu Municipal, Cordonino Ambrosio, que está passando por esse problema do prédio, né? De novo, passaram 3 prefeitos que destruíram o liceu, assim como o Teatro Municipal. 2 prédios históricos estão fechados porque não teve ninguém com competência ali para fazer a obra, né?
são cerca de 50 centros de educação infantil, talvez um pouco mais, me faltou agora, e o restante é escola com ensino fundamental, né? O que a gente quer fazer? A gente vai fazer um mapeamento social dessas escolas e dividir por territórios. Nós vamos fazer uma criação de polos vocacionais. Por exemplo, Cascatinha, que é a tua área, ali é um bairro operário. Historicamente é um bairro operário. Tem lá a Companhia Petropolitana, você tem um monte de fábrica ali na antiga fábrica de veludo. Foi lá um dia desse completar na porta da VIX, por exemplo. Tem muita... Foi dividido ali, muitas fábricas pegaram, cada um pouquinho. Cada hora pegou. Pegou um pouquinho. Eu fui lá no polo moveleiro que tem lá, do antiga, Diógenes ali, fui lá. Muito Então assim, ali, por exemplo, tem tudo a ver para você pegar as escolas do Alcobacinha, Bela Vista, Cascatinha, Estrada da Saudade, aquele vale do Itamaraty, você pensar assim, cara, a nossa proposta político-pedagógica, educacional, ali vai ser que as escolas todas aqui respirem formação e capacitação profissional. Aí o que a gente vai fazer? Dividir a cidade nisso, de acordo. Lá em Araras, o foco vai ser educação ambiental, que tem a ver com a história do território. Lá no Bingen tem a ver com indústria também, mas no centro tem a ver com empreendedorismo, que seja, a gente vai ter que fazer uma discussão com a comunidade. E aí a gente vai dividir a cidade em polos, ou seja, dividir as unidades em polos. E criar a concepção de escola-bairro, que nós vamos envolver cada vez mais a comunidade nos bairros e a gente vai começar a chegar na educação integral com contraturno a ver com a vocação daquele local. Se é esportiva, se é cultural, se é de capacitação profissional. E aí no contraturno a gente vai conseguir garantir a inclusão do esporte, da cultura e da cidadania. Eu hoje tenho a honra e a felicidade de ter o meu filho na educação pública do município. Sou o único candidato que tem um filho numa creche da prefeitura. E eu fui eleito conselheiro escolar representando os pais, fui o mais votado. Falando disso, então eu sei o quanto é importante a comunidade se apropriar, então a nossa ideia é essa. Falando disso, porque foi tema na última semana e é tema nos últimos meses. A falta de merenda, E aí no último índice, Petrópolis ficou numa posição muito delicada, né? Índice de desenvolvimento no INDEP. E aí a pergunta que eu te faço é, hoje a gente tem um número de RPAs muito grande e se a gente fosse chamar quem passou no concurso da educação, podia suprir essa quantidade de RPAs. O índice já não está bom. Nas últimas semanas, a falta de merenda. Isso tem muito a ver, juntando esse índice baixo e tudo, a aprovação automática? Eu te pergunto isso. Segundo, essa proposta de RPAs é uma proposta que te agrada hoje ou não te agrada? Eu sei que eu vou te fazer 3 perguntas, mas que elas estão interligadas. No esporte, como eu falo aqui de esporte, eu vi a tua proposta, assim, eu falo que 30 propostas tuas eu consegui gravar bem, que eu fiquei 1 hora lendo elas. No esporte eu vi que tu quer fazer algumas coisas nas comunidades, mas sem professores. Isso é possível? Porque hoje a educação, o meu sentimento como petropolitano é que parece que ela está um pouco abandonada, né? Porque é inadmissível tu não ter comida nas escolas. E a gente sabe que em algumas situações, não todas, mas em algumas situações, aquele pode ser, acho que, o único alimento da criança no desenvolvimento dela durante o dia, né? Enfim, como é que tu tá vendo isso tudo? Então, a primeira coisa é que no dia de hoje os RPAs estão de novo com salários atrasados. Meus colegas professores e tantos outros profissionais. Monitores de inclusão, cuidadores que garantem ali crianças com transtorno, crianças com algum tipo de deficiência, estão sem receber. Então, isso está acontecendo todos os meses. São pessoas que têm filhos, família, conta para pagar como a gente, que a prefeitura ignora. Segundo, que tem centenas de outros profissionais de educação que passaram no concurso e não foram convocados. Terceiro, que tem tantos outros profissionais contratados pela empresa terceirizada que estão sendo ameaçados, dizendo que se eu ou outro candidato, se não o prefeito ganhar a eleição, que vão ser demitidos, o que é uma mentira. Eu estou dizendo, eu não sou o prefeito que demite, eu sou o prefeito que gera emprego e renda e valoriza a educação. Dá para valorizar o concursado, dá para valorizar o terceirizado e dá para tirar o trabalhador RPA do regime de RPA para garantir a ele férias, para garantir estabilidade, para garantir a perspectiva de fazer um concurso público, que é o que todo mundo quer, dar a oportunidade dessas pessoas saírem desse regime. Então esse tipo de coisa precisa mudar e tem a ver com o que você falou, não dá para fazer a escola bairro se eu não tiver profissional valorizado. E aí eu posso te dizer, como vereador eu aumentei a hora extra do professor, que é hoje o regime RET,
que é E só, parênteses, quem não sabe, o candidato fez o Buscativa em 2015. Fiz a lei do Buscativa, né? Fiz a lei do RET, fiz a lei do 1/3 de planejamento para professores, que é uma lei federal que nunca foi cumprida em Petrópolis, que o CEP entrou na justiça e a gente conseguiu fazer a lei. E ainda a lei do rateio do Fundeb, é minha, que garantiu 2 rateios de Fundeb. Tem até uma confusão aí, uma turma dizendo que foi que fez, a lei é minha, é só entrar na Câmara lá que vai ver. Então assim, não tem educação sem valorização dos profissionais. Para a gente poder fazer, como você disse muito bem, essa educação integral, com contraturno, eu preciso botar mais professor para dentro, mais profissional para dentro, né? Então a gente vai ter que fazer essa expansão. E por que dá para fazer? Porque o município tem rateado há anos no investimento mínimo de 25% do orçamento próprio para investir em educação. E tem sobrado dinheiro do Fundeb todos os anos. Então assim, dá para fazer. A educação tem muito dinheiro, porque tem muito repasse federal. E tem muita obrigação do município botar recurso próprio. O que está faltando é gestão, por isso esse índice do IDEB. Mas agora, além da valorização dos profissionais de educação, chamar concurso, fazer com que a RPA tenha outro regime de trabalho e garantir que os terceirizados não sejam perseguidos e tenham a chance de fazer concurso, você precisa fazer outra coisa, que é a educação infantil. Porque é a grande obrigação do município. Toda essa distorção séria-idade, que a gente chama de atraso, né? A criança está atrasada, o termo correto é distorção séria-idade. Isso tudo está acontecendo porque já começa errado na educação infantil. Hoje os profissionais estão sobrecarregadas absurdamente, tem 2.500 famílias esperando vaga em creche, aí me vem um candidato hoje que diz que vai criar voucher para botar na creche particular. Esse cara não entende nada de educação para defender isso. Porque o problema não é esse, o problema são que as profissionais de educação infantil, as educadoras e tantas outras estão desvalorizadas e que hoje o município não abre creche nas comunidades que precisam e não valoriza de verdade a educação infantil. A gente vai fazer isso, vai abrir mais creche e vai equipar as creches para poderem receber mais pessoas, valorizando os profissionais. Se você começar a melhorar a educação infantil, quando a criança chega na alfabetização, ela já chega num outro patamar, porque a educação infantil não é depósito de criança. Tem atividade pedagógica ali. É que as pessoas acham que creche é só alguém para cuidar do meu filho. Não. No berçário é isso. Depois tem 1P, 2P, 3P, 4P, 5P. Aí ele entra na alfabetização, no ensino fundamental, primeiro segmento. Então a distorção começa ali na educação infantil, porque tá todo mundo sobrecarregado, ninguém tá dando conta e tem 2.500 crianças esperando na fila. Como o meu filho esperou na fila 1 ano para poder entrar. Então esse é o problema. E aí quando chega no ensino fundamental, tem essa progressão automática? Tem. Mas o problema não é a progressão automática, o problema é fazer a progressão sem ter um contraturno de reforço, de acompanhamento daquela criança. Porque na nossa época era dependência, lembra disso? Tu passava de série, aí tinha o cara que ia, porque tu não queria aprender o cara atrás, que depois às vezes tu obriga até ele a evadir. Que ele já tá com 14 anos no 5º ano. Tu acha que esse moleque vai ficar lá? Não vai. Difícil. Então, a lógica da dependência lá atrás da progressão automática era o quê? Ele ia acompanhando a turma dele, mas ele tinha que fazer um contraturno para poder pegar o que ficou para trás, fazer a prova e tal. O que está faltando na rede hoje é isso. Se eu quero fazer o escola bairro, eu quero fazer o contraturno com a educação integral, quem está na progressão automática, que está ainda analfabeto funcional, que está com distorção seriedade, que perdeu algum conteúdo, a gente bota ele para fazer isso, pô. As profissionais sabem fazer, eu confio muito nas profissionais de educação, o problema é que elas estão sobrecarregadas. O professor se divide em 6 escolas na semana. Pô, não tem como, né? Candidato. Vamos entrar só no último bloco, que a gente vai te dar os 10 últimos minutos finais para tua consideração. Pô, falei pra caramba. Sou não, professor e político. É bom porque a gente consegue, que o tempo é um pouco curto. Mas vamos falar da saúde. Isso. A saúde, a gente está com um rombo gigantesco na saúde. O Serrac está pegando algumas unidades que também está passando por muitos problemas. Como é que tu vê a saúde e qual é o teu plano de governo para a saúde hoje? Primeira coisa, a gente coloca 3 eixos para combater o grande problema da saúde de Petrópolis hoje. É a fila. A saúde de Petrópolis virou uma fila. Nós não temos um governo que cuida da saúde, não temos um governo que cuida da doença, que espera as pessoas ficarem doentes para tentar fazer alguma coisa, para fingir que está fazendo alguma coisa, enquanto nós temos 60 mil pessoas na fila da saúde. Está faltando transparência no governo, mas eu consegui levantar que 60 mil petropolitanos e petropolitanas esperam consulta, exame ou cirurgia. Nós temos uma cidade de 280 mil habitantes que 60 mil estão na fila da saúde. Só para procedimento, ultrassonografia mamária, vaginal, mamografia, são 10 mil mulheres. Estudos da OMS mostram que 95% das mulheres que diagnosticam câncer de mama com antecedência têm chance de cura. Hoje o governo está tirando a chance de 10 mil mulheres que podem ter câncer e não podem ser tratadas porque nem sabem que tem câncer.
Você que tem um filho autista, por exemplo, ou que tem algum outro tipo de transtorno, que precisa de um neuropediatra, você, mãe, pai, está numa fila de 1.200 famílias. São 1.200 crianças esperando um neuropediatra. É uma covardia. Então a gente vai fazer mutirão, vou fazer parceria com clínica particular, valorizar os profissionais de saúde do município para ampliar os turnos nos hospitais e nas clínicas, nas UBS, PSF, para a gente poder avançar nas consultas e exames. E vou criar um super centro de especialidades, ali onde é a Casa da Providência. Porque o prefeito está prometendo um monte de hospital, mas o que a gente precisa para ontem é um super centro de especialidades. Eu conheci a experiência do Super Centro Carioca do Rio, que é financiado 60% pelo governo federal. E eu conversei com várias pessoas que foram atendidas, que tiveram a primeira consulta no dia 26 de agosto, fizeram o exame 4 dias depois, e no dia 4 de setembro, que foi o dia que eu fui lá, já estavam retornando para o médico especialista. Então eu vou pegar essa experiência que eu conheço do secretário de saúde Daniel Sorange, que é um amigo pessoal que eu tenho, médico, que é quem montou esse projeto. Vou conversar com o governo federal para ter esse cofinanciamento, porque eu não estou vendendo mentira aqui, eu sei que dá para pagar. Custa 100 milhões por ano ali, para atender 1.500 pessoas por dia. Petrópolis eu vou atender um pouco menos por dia. Mas se eu tenho um cofinanciamento de 60% do governo federal, e eu tenho hoje em Petrópolis um orçamento de quase 600 milhões para a saúde, não dá para eu fazer? Dá para fazer. Então a gente vai estruturar o supercentro para poder, enquanto faz o mutirão, ir normalizando o fluxo de entrada. E por fim, que é o que ninguém fez, nenhum prefeito dos 3 que passaram os últimos 5 anos, fortalecer a atenção básica. Você vai em algum PSF, tem médico, mas não tem enfermeiro. Tem uma UBS que tem enfermeiro, mas não tem médico. Aí os servidores lá que trabalham agendando no administrativo, super desvalorizados e desmotivados. Tem PSF que não tem prontuário eletrônico, tem outro que tem. Tem PSF que não tem telefone, tem outro que não tem internet. Eu fui lá no Caxambu, por exemplo, um dia, lá tem odontologia e não tinha insumo para dentista trabalhar. Então, se você não cuida da atenção básica e não articula isso com promoção de saúde, atividade física, orientação nutricional, agente comunitário de saúde, de endemia, você vai sempre jogar para cá, para média e para alta complexidade, vai sempre virar problema de hospital. 75% de quem bate no hospital poderia ter sido resolvido na atenção básica, porque são doenças crônicas. O cara que é diabético não foi bem atendido, porque às vezes você fica sem insulina, tá? No centro de saúde, né? Fica sem bolsa de quem é ostomizado. Eu tinha 6 anos de idade e minha mãe me levava aqui na fila 4 horas da manhã para pegar senha. E tá a mesma coisa hoje em dia no UBS. Então, se você não melhorar a atenção básica, vai evoluir. Então, são essas 3 grandes propostas. E, de novo, não dá para falar de saúde sem valorizar os profissionais de saúde. Hoje, na saúde, você tem quem trabalha para o SERRAC, quem é RPA, quem é servidor, quem é CNPJ, tá, como MEI, como, né? E isso tudo cria uma disparidade salarial também que faz com que a rede não funcione. Nós vamos dar uma renovada nisso. O atual governo acredita só em hospital. A gente vai cuidar do hospital. O auxílio de carneiro tem que ser valorizado. Eu, como deputado, consegui articular 4 milhões de emenda parlamentar para lá. Então, tenho participação em qualquer melhora que possa ter acontecido ali. Mas não dá para deixar a atenção básica largada e essa fila na saúde. Então, é isso que a gente quer fazer. Candidato, a implementação, a criação, né, do Conselho Municipal de Combate à Discriminação LGBTQIA+, o que na prática isso vai significar para a saúde dessa comunidade? Muito importante. Hoje a gente tem 2 equipamentos em Petrópolis que cuidam da comunidade LGBTQIA+. Um é um ambulatório de saúde voltado só para essa comunidade e o outro é o Centro de Cidadania LGBT do Estado, que foi criado por nós, como Núcleo de Cidadania LGBT, que depois o governo do estado incorporou. Foi criado pela secretária Rosane Borsato, que é minha assessora hoje, e foi idealizado na Câmara Municipal por mim, junto de representantes da comunidade LGBT. Duda Collins, que infelizmente faleceu, grande amiga, Marcelo Prata, a Rosane, que é psicóloga, a Zaninha, que está lá, e tantas outras companheiras e companheiros que estão nessa luta aí, que estão lá segurando equipamento. Então, a gente acredita que o Conselho vai ser uma chance para a gente poder ter uma participação e uma aproximação dessa comunidade para acesso a direitos, que hoje é o grande problema. Essas pessoas são descriminalizadas, né? E você vê um debate político super injusto sobre linguagem neutra, banheiro. Eu não estou preocupado com isso, né? Eu estou preocupado com o seguinte: ninguém pode ser discriminado nessa cidade por conta da sua cor, por conta da sua orientação sexual, por conta do seu gênero, por conta da sua religião. Eu não abro mão dessa pauta. Vamos tentar jogar no debate lá, porque eu sou pessoal, um monte de coisa nas minhas costas que não tem nada a ver comigo, né? Um monte de mentira, um monte de fake news, factório. Mas pode vir quente, porque a única coisa que eu acredito de verdade é que nessa cidade todo mundo tem que ser respeitado pelo que é, e na minha cidade ninguém vai ser descriminalizado. Então a comunidade LGBT vai ter vez e voz. E aí não é pauta de costumes, não é, foi o que eu te falei, não é banheiro, não é linguagem neutra, eu não quero nada disso. Porque eu quero saber o seguinte: quem não vai ser respeitado
e que merece ser respeitado porque, sob os olhos de Deus e da lei, da Constituição, todo mundo é igual. Candidato, passou um pouquinho dos 10 minutos. Algum tema que você queira voltar? Algum tema que você queira mencionar que a gente não tocou aqui, que você acha que é de suma importância? Tem, que o nosso plano de governo ele é dividido em 3 eixos: cidade sustentável e resiliente, cidade do cuidado e cidade de oportunidade. Consegui falar com vocês sobre educação e desenvolvimento econômico, oportunidade. Conseguimos falar de cuidado, tem a ver com saúde e transporte público. Eu queria falar sobre tragédia. Por favor. Tem a ver com uma cidade que hoje, infelizmente, está pegando fogo, como o restante do país. É uma cidade que todo verão passa perrengue, a gente fica esperando para contar os nossos mortos e as nossas perdas, e infelizmente não dá para continuar assim. Como vereador, eu fui autor da lei do aluguel social. Depois da tragédia de 2022, a lei que estava vigente não absorveria as 4.000 famílias que entraram no aluguel social. Eu fiz um trabalho chamando o Ministério Público, as famílias, os movimentos sociais, associações de moradores, e a gente conseguiu alterar a lei para poder atender essas pessoas. Eu sou autor da lei do aluguel social. Quando virei deputado, consegui 70 milhões para contenção de encostos do governo federal. Tinham cerca de 12 milhões que estavam esquecidos lá, por todos os prefeitos que passaram desde 2012. A gente conseguiu destravar. Tem várias matérias na imprensa, tem um monte de conteúdo meu provando o quanto o nosso mandato foi fundamental para isso. Veio o novo PAC, 60 milhões, e o governo estava perdendo prazo para apresentar projeto. Nós conseguimos, com o Planalto, prorrogar o prazo, cobrar projeto e intervir para Petrópolis ter prioridade. Então, várias obras que estão acontecendo na cidade, e tem muita que está atrasada, foi porque o nosso mandato articulou o maior pacote de contenção de encostas desde 1988. Então eu tenho um compromisso com essa pauta e quero implementar em Petrópolis a concepção de cidade esponja, que é uma lei municipal que eu aprovei e que nós vamos garantir, que é uma cidade que pare de brigar com a chuva, que tenha mais verde, teto verde, jardim filtrante, valas. Hoje em Petrópolis tem o asfalto eleitoreiro, mas não tem o asfalto com bueiro nas comunidades. E depois vem a chuva, acontece o que acontece. Então a gente quer uma cidade que absorva melhor a água e fazer uma coisa que deveria ter sido feita há muito tempo. E o túnel extravasou é uma prova de que é possível, que é um grande projeto de drenagem no Rio Quitandinha, para evitar as enchentes, que de novo teve participação nossa, já tem um projeto aprovado de 117 milhões do governo federal para o próximo governo fazer. E aí, por fim, para não falar mais, que eu falo muito, a primeira coisa que eu vou fazer, caso seja prefeito de Petrópolis, é preparar a cidade para o verão. Não dá para a gente passar pelo que passou. Ponto de apoio sem luz, no Alto Independência esse ano estava sem luz, ponto de apoio sem colchonete, a comunidade de São Francisco, no meio do Alto da Serra, que já tinha sofrido com 22, nesse ano de 24, estava sem colchonete, eu saí de lá 2h30 da manhã porque não tinha colchonete, fiquei lá até chegar a colchonete, e você vê que os pontos de apoio estão sempre desarticulados, então a gente vai se preparar para o verão, rogando a Deus para que não chova como choveu nos últimos anos, para que a gente possa responder às chuvas e a partir que passar o verão, retomar as obras que eu estou tanto defendendo e criar o projeto de melhoria habitacional. Que é o quê? Melhorar a casa das pessoas que podem sair do risco. 75% dos laudos de interdição da Defesa Civil são de casas que, se receberem calha, um pequeno muro de contenção, uma rede de esgoto, elas saem do risco. Eu não preciso esperar a pessoa morrer, perder a família ou ir para o aluguel social para depois fazer uma obra. Eu melhoro a casa dela, é muito mais barato e é muito mais humano. Então a gente vai contratar arquiteto, engenheiro, fazer um banco de material de construção e vamos melhorar a casa das pessoas também. Ou seja, compromisso com a vida. Pode? Olha, gente, estamos chegando no final. Eu queria ficar mais, porque batendo papo é sempre muito bom. E, candidato, 2 minutos, considerações finais. Pode olhar para aquela câmera, aí é com o senhor. É, aqui, né? Isso aí. Eu fiquei meio perdido. Olha que eu já fui de programa de TV, né? Eu olhei para lá, olhei para cá. Mas, assim, primeiro, parabenizar o Saturnalha por essa importante ação de ouvir os candidatos. Eu queria que tivesse debate todos os dias, para ser criticado, para ser questionado, para poder falar das ideias, para ter um debate importante para a cidade, porque vocês vão ter que tomar uma decisão muito importante. A gente vive há 20 anos com 2 grupos no poder. É o B contra o B. Um B agora se apresenta como H, mas é a mesma turma que governou a cidade aí e não deixou nada. Petrópolis hoje tem medo da chuva, Petrópolis hoje não acredita no futuro por conta do desemprego, por conta da falta de educação, transporte, saúde. Petrópolis hoje não é cuidada. É só ver nossos bairros cheios de lixo, sem infraestrutura e tudo mais. A gente acredita numa renovação, mas para renovar tem que ser uma mudança de verdade. Eu sou muito grato ao povo de Petrópolis por ter me feito vereador mais votado, deputado mais votado. É aqui que eu moro, é aqui que eu crio meu filho Dom, meu filho Joaquim, é aqui que eu acredito que as coisas podem ser melhor. Então peço a ajuda de vocês para fazer o Y,
votar 50 e acreditar que Petrópolis vai reencontrar sua autoestima e vai ser um lugar melhor de novo. Reconhecido nacionalmente e no mundo todo pelas suas qualidades de beleza e por um governo que vai cuidar das pessoas. Um abraço, fiquem com Deus. Finalizamos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Sucesso na campanha aí. Para você e para todos os que virão também. Sabemos que somente um será o eleito. Exato. Mas desejamos sucesso para todos, uma boa campanha. E agradecemos vocês que estiveram com a gente até o final. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.